E aí pessoal, aqui quem fala é o Vitor, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. E hoje pessoal, eu quero trazer aqui um assunto para vocês, que é sobre peças menores no xadrez. Peças menores, pessoal, são bispos ou cavalos, certo? E muitas das vezes quando a gente começa a pensar entre bispo e cavalo, a gente começa a entender e criar esse questionamento. Qual é o melhor, o bispo ou o cavalo? Muitas das vezes a gente acha que o bispo é o melhor por conta do seu alcance. Mas esse fator, pessoal, não é suficiente para dizer que uma peça é melhor em determinada posição. Então, tudo isso depende da posição em que a gente se encontra, certo? No geral, os bispos, eles se saem melhor em posições de caráter aberto, onde os peões estão móveis, certo? E o cavalo ele age em posições mais de caráter posicional e fechadas, onde ele realiza manobras procurando dominar o seu adversário através do jogo posicional. Então tudo isso depende do caráter da posição, de como está a posição naquele momento, certo? Então, pessoal, para que a gente possa entender qual peça é melhor em determinada posição, primeiro a gente tem que entender um pouco dos atributos de cada uma dessas peças, certo? Falando primeiro do bispo. Então, pessoal, vamos falar agora, a cebolinha. Então, pessoal, vamos falar, então, pessoal, vamos falar agora dos atributos da peça que é o bispo, certo? Bom, pessoal, o bispo é uma peça de longo alcance, certo? Ou seja, ele consegue trabalhar nas grandes diagonais do tabuleiro quantas casas ele quiser. Ele também, pessoal, ele não precisa de uma base segura para agir. Eu vou explicar melhor o que seria essa base segura quando a gente for falar do cavalo, certo? Mas entendam que o bispo ele é uma peça muito versátil. Como ele consegue mudar muito bem a sua diagonal, ele não precisa de uma casa segura para ele ficar. Embora muitas das vezes a gente coloque ele em casas seguras, que é o natural, certo? Outra coisa também, pessoal, o bispo ele é restrito à sua cor de diagonal. Como assim? Se um bispo, ele originalmente, na sua casa inicial, é uma casa de cor preta, durante toda a partida ele só vai andar em casas de cor preta. Porque o bispo ele só consegue andar nas diagonais, ele não consegue andar, por exemplo, em uma horizontal, para mudar a cor da sua diagonal, certo? Então, se o bispo, seu bispo, vamos dizer que ele nasceu, entre aspas, né? Ele nasceu em uma casa preta, logo ele só vai andar em casas pretas. É por isso que cada um dos jogadores, no início da partida, nasce com um bispo de casas brancas e um bispo de casas pretas. Cada bispo vai andar, respectivamente, na sua cor, certo? Outra característica interessante do bispo, pessoal, é que ele pode ser posicionado em casas recuadas. Não necessariamente o bispo ele precisa estar no centro do tabuleiro, porque como ele é uma peça de longo alcance, logo o seu alcance não muda, independente dele estar no centro do tabuleiro ou recuado. O seu alcance é o mesmo. Então também é uma peça facilmente protegível, porque ela não precisa estar no centro do tabuleiro para que ela haja. Então ela pode ficar recuada, não receber ameaças e o alcance dela será o mesmo. Pessoal, quando nós falamos de bispo, nós também falamos de limitação de peças. Os bispos, pessoal, eles são peças que conseguem muito bem limitar as peças do seu adversário. Como é aqui no exemplo que eu vou mostrar para vocês, o bispo estando a duas casas de distância de um cavalo, ele consegue limitar muito bem os pulos do cavalo. Ele limita 50% dos pulos do cavalo, como é nesse exemplo, certo? Porque os outros 50% estão para trás. Então a gente pode dizer que quando um bispo está a duas casas de um cavalo, ele limita os avanços do cavalo. Ele faz com que o cavalo só possa recuar. Teoricamente, se ele avançar, ele entregaria o cavalo. Mas é um conceito de limitação. Então, o bispo, pessoal, é uma peça que consegue muito bem limitar peças do seu adversário, certo? Então, pessoal, falando agora um pouco do cavalo. O cavalo, pessoal, é uma peça que não é limitado à cor de casas. Ele pode transitar durante a partida entre casas de cor branca e casas de cor preta. E a cada movimento que ele faz, ele muda a cor da casa em que ele vai, certo? Se o cavalo está em uma casa preta, a próxima casa será uma casa branca. Se o cavalo está em uma casa branca, a próxima casa obrigatoriamente será uma casa preta, certo? E assim sucessivamente. Bom, pessoal, o cavalo também é uma peça que consegue muito bem se aproveitar das casas fracas do seu
adversário. Como nós podemos ver aqui nessa posição, as pretas têm uma casa fraca, que é essa casa de D4. Por quê? Porque é uma casa que não pode mais ser dominada por peões. E quando uma casa não pode ser mais dominada por peões e somente por peças, essa casa passa a ser uma casa fraca, em que cabe muito bem a você, jogador, colocar uma peça nessa casa fraca, visto que, como não tem peões para dominar aquela casa, a sua peça não vai ser expulsa. Ou seja, ele só vai poder tirar a sua peça dali se ele capturar com uma peça dele, certo? Então, muito por exemplo, o cavalo poderia entrar nessa casa em D4 e não teria como expulsar esse cavalo usando peões, certo? Pessoal, o cavalo também é uma peça de curto alcance, ou seja, ele necessita estar em casas ativas no centro do tabuleiro para que seu jogo possa ser cada vez mais forte. É inclusive uma frase que a gente fala muito no xadrez. Cavalo no canto só traz desencanto. Então, quanto mais para o centro do tabuleiro o seu cavalo estiver, melhor será a dominação que ele vai ter, certo? É claro que para cada regra tem a sua exceção, certo? Depende da posição. Mas no geral, o cavalo no centro desempenha um melhor controle ou a melhor atuação no tabuleiro, certo, pessoal? Bom, visto que o cavalo no centro do tabuleiro ele tem melhor atuação, e a gente sabe que no centro do tabuleiro é onde acontece a maior batalha, que a gente diz no xadrez, né? A batalha pelo centro do tabuleiro, muitas das vezes o nosso cavalo ele acaba sendo ameaçado. E é por isso que é necessário que o cavalo tenha uma base de operações. O que seria uma base de operações para o cavalo? Uma base de operações, pessoal, é uma posição onde você coloca o seu cavalo centralizado, uma casa que seja boa para ele, que ele tenha boa dominância, e essa casa seja uma casa onde ele se sinta protegido, uma casa estabilizada. Poderia ser muito bem uma casa fraca ou uma casa que o seu adversário não consegue ter acesso a ela tão facilmente. Vou trazer aqui um exemplo para vocês para mostrar como é que isso funciona. Bom, pessoal, voltamos aqui ao exemplo que eu queria mostrar para vocês. E a primeira coisa que eu quero que vocês consigam identificar e comecem a praticar isso é reconhecer o que é uma base de operações. Uma base de operações para o nosso cavalo, pessoal, é uma casa segura, onde ele vai ficar centralizado, onde a sua ação vai ser muito grande, porém não vai ser tão fácil de tirar aquele cavalo dali. Então, nessa posição, quais casas vocês identificam como uma boa casa de operações para o nosso cavalo? Bom, se você falou tanto a casa D5 como a casa F5, parabéns, são ótimas casas que podem ser bases de operações para os nossos cavalos. Claro, nesta posição. Independente da posição, você vai analisar, certo? E vai ver qual é a melhor base de operações para o seu cavalo. E muitas das vezes uma posição não tem uma base específica para o seu cavalo. Você não consegue reconhecer onde melhor colocar o seu cavalo. Então você pode deduzir um plano para conseguir uma casa boa para o seu cavalo. Então você, por exemplo, está lá na sua partida, você pensa: ah, se eu avançar esse peão, ele tomar, ele vai fazer uma casa fraca aqui. E quando ele fizer essa casa fraca, eu vou poder fazer um plano para colocar o meu cavalo ali, certo? Então, isso também ajuda na sua tomada de decisão, certo, pessoal? A casa mais ideal para o cavalo aqui seria a casa de D5, mas a casa F5 também é uma boa casa. Claro que ele pode escolher entregar o bispo, mas também é uma boa casa de operações para o cavalo nessa posição. E repare, a gente está jogando com o bispo em F1, e é aquele conceito sobre o bispo. A gente pode deixar ele recuado justamente porque a atuação dele na diagonal é a mesma. Se o bispo tivesse em C4, tudo bem que agora ele também está dominando essa diagonal, mas percebam que quando ele está em C4, ele está muito mais sujeito a ameaças. B5, bispo B3, cavalo A5, certo? Então, quando o bispo está em F1, ele tem a mesma atuação na diagonal, porém ele não vai levar ataques, certo? O cavalo é diferente. Como ele é sujeito a levar ataques, porque ele não tem um longo alcance, então ele tem que agir no centro do tabuleiro mesmo, ele precisa de uma casa segura para se estabelecer e assim dominar o seu adversário. Certo, pessoal? Bom, pessoal, ainda falando do cavalo, né? O rol de atributos do cavalo, inclusive, é bem maior do que o do bispo. Porque o que o cavalo ele não compensa em alcance, ele compensa em versatilidade, certo? Então, o cavalo, pessoal, ele também é uma ótima peça para realizar manobras, visto que o seu movimento é bem incomum, né? O cavalo ele anda em forma de L, então ele pode fazer vários tipos de manobra, e essas manobras, pessoal, vão mudando o caráter da posição. Dependendo de onde você posiciona seu cavalo, pessoal,
Você identifica se uma posição é uma posição mais tranquila, uma posição mais de caráter posicional, se é uma posição de ataque, se é uma posição de defesa, e assim vai e assim por diante, certo, pessoal? Então, essas manobras que o cavalo faz são muito interessantes. Você aprender a reconhecer esse tipo de manobra, pessoal, e aplicar isso no seu jogo já muda muito o seu nível, certo? A gente tem exemplos nas aberturas, por exemplo, na abertura Rui Lopes, onde o cavalo faz várias manobras buscando atacar o rei adversário. Se você tiver de branco, se você tiver de preto, tanto faz, né? Então, você consegue perceber que essas manobras são um forte ponto da peça que é o cavalo, certo? O cavalo, pessoal, também é uma peça que ele age melhor em posições de caráter fechado, onde os peões se veem imóveis, certo? Em posições que as manobras vão ser melhor para ele. Porque quando a gente tem uma posição onde os peões estão parados, fixados, os bispos acabam não tendo tanta vantagem assim, porque eles ficam todo momento batendo na estrutura de peões. Os cavalos, eles não se limitam a isso, porque como eles conseguem manobrar muito bem e a todo momento mudar a cor da casa que eles estão, os peões estarem atrapalhando eles ou não, não faz tanta diferença, porque eles ainda assim conseguem se infiltrar na posição e dominar o adversário. E claro, pessoal, tem os atributos mais básicos do cavalo, né? Ele se move em forma de L, ele consegue saltar outras peças, né? É claro que tem a exceção do roque, né? Quando a gente faz o roque, a torre ela salta por cima do rei, né? Mas é uma exceção assim super, é uma super exceção, né? Porque é só em um momento específico da partida. Mas no geral, a única peça que consegue pular outras peças é o cavalo, certo? Que a gente considera assim. Tá, pessoal? Então, dito tudo isso, a gente já conhece agora os atributos tanto do bispo quanto do cavalo e agora a gente começa a colocar na balança. Qual é o melhor? Eu já digo para vocês. Se você for colocar simplesmente as peças na balança, é exatamente igual à força, certo? Tudo depende da posição. Sabe? O caráter da posição vai dizer o que é melhor, você ter um bispo ou um cavalo, e a gente vai analisar isso agora. Então, pessoal, quando a gente começa a analisar mais essa questão dos atributos de cada uma das peças, a gente começa a identificar qual peça é melhor em determinada posição, certo? E como é que a gente faz essa análise? A gente vai pegar a posição, em si a posição, e vai ver se ela favorece mais os atributos do cavalo ou do bispo. Nesse caso, pessoal, esse exemplo que eu trouxe para vocês, os atributos que estão mais favorecidos aqui são o do bispo, porque é uma posição de caráter aberto e, além disso, os peões estão móveis, certo? O que é uma posição de caráter aberto? É uma posição onde não tem muitas barreiras para esse bispo. Percebam que ele está bem tranquilo aqui, ele consegue se mover bem livremente, então é uma posição de caráter aberto, certo? Perceba também que o bispo ele consegue exercer um dos seus atributos muito bem nessa posição, que é a limitação das peças do seu adversário. Perceba que o cavalo não tem pulos aqui querendo melhorar a peça, né? Recuar aqui para C1 também não é opção, porque depois de C1, bispo D2 vai cair um peão, certo? Então as brancas não querem permitir isso, logo esse cavalo não tem como melhorar por enquanto, certo? Casas como essa também são casas sem perspectiva, porque depois que o cavalo for para aí, o que, é que ele vai fazer, né? Ele está abandonando ali a ala que o nosso rei está invadindo, e aí a gente vai acabar pegando aqueles peões, né? E a vitória vai ser bem mais fácil, inclusive. Então o cavalo dele não tem muitas perspectivas no momento. Então aqui as brancas jogam rei F1, querendo trazer o rei para proteger os peões. Aqui as negras jogam o lance B5, né? Aqui uma das vantagens da posição que favorece o bispo, certo? Porque nessa posição eu quero jogar bispo B2, mas ele vai jogar A4. Então eu jogo B5 para que quando ele jogar A4 eu tenha essa troca. E aí vai ter um peão mais vulnerável ainda, porque não vai ter a proteção natural dele, que é outro peão. Vai ficar um peão isolado ali, sozinho, né? Então aí as pretas jogam B5, querendo jogar bispo B2 e provocar essa troca, certo? Aqui as brancas, de novo, não tem muito o que fazer. Levam o mesmo tema, se cavalo C1, bispo B2 cai o peão. E o cavalo segue naquela mesma coisa de não ter muito para onde ir. Então aqui vai melhorando o rei. Jogou rei E1. E aqui as pretas jogam com o bispo B2. E aqui não tem muito o que fazer, tá, pessoal? As brancas têm que avançar o peão. Aí troca, faz a troca. E aqui tem uma questão interessante.
as pretas não devem ir atrás direto do peão para capturar ele, né? Aqui, no caso, teria a resposta rei D2, e quando o rei A5 eu jogo o rei C2, e quando o bispo volta eu consigo defender o peão, certo? Lembrando que não está caindo esse peão, porque quando eu tomo, meu bispo fica preso, certo? Então, não é uma posição que as pretas querem enfrentar, tá? Então aqui, na verdade, ao invés de jogar rei B6, aqui as pretas seguem com o rei C6, porque querem melhorar o rei, ó, impedindo que o outro rei melhore também, certo? Querem fazer a oposição. Aqui as brancas seguem com o rei D2, rei C5, cavalo C3, né? Porque agora podem desenvolver o cavalo, criando novas perspectivas para ele, né? Talvez querendo levar o cavalo para B5, como é o que vai acontecer. E aqui as pretas jogam o lance B4, porque agora se o cavalo sai para B5, vai cair o peão, né? Então aqui as pretas na verdade, estão querendo lutar contra o desenvolvimento desse cavalo. E além disso, ameaçaram tomar o cavalo, né? Porque agora tem duas peças ameaçando. As brancas mesmo assim jogaram esse lance, porque se eu tomar aqui, ele vai tomar lá o meu peão de A7. Claro que as pretas não vão deixar que isso aconteça. E jogam peão A5 avançando o peão, certo? E agora tá ameaçando cair o peão, então as brancas têm que fazer alguma coisa, né? Então foram e jogaram o cavalo D6 atrás do peãozinho de F7, que não tem defesa, certo? Então não tem nem o que fazer. As pretas tomam e agora tem esse poderosíssimo peão passado. E além disso, o bispo protege essa casa de promoção, certo? Aqui as brancas seguem com o rei C2 para querer trazer o rei para a casa de promoção, ganhando um tempo sobre o bispo. Jogamos bispo E5, ameaçando o peão e o cavalo. E agora eu posso tomar o peão, porque meu bispo não vai ficar preso, né? Ele vai tomar o nosso peão. Nós tomamos. E se ele jogar esse lance querendo prender meu bispo, simplesmente nós jogamos bispo G1 e vai cair o peão aqui do outro lado, certo? No outro caso, quando o cavalo estava em E2, ele cortava essas duas casas. Então, quando ele avançava, eu não podia tirar meu bispo para G1, porque o cavalo tomava meu bispo. O que não acontece agora. Aqui, as brancas tentam algum tipo de esperneio, jogando cavalo D8. Nós simplesmente jogamos E5. E qual é o plano mais básico das pretas nessa posição? É jogar bispo G1, ele vai avançar. Eu vou jogar bispo D4, pegando a casa de promoção e vou promover esse peão. E aqui as pretas estão totalmente ganhas, tá, pessoal? Não tem nem o que as brancas quererem achar aqui, tá? Então, pessoal, nós vimos nessa posição a superioridade do bispo. Não porque o bispo é melhor do que o cavalo, e sim por causa da posição. A posição favoreceu os atributos do bispo, que foram colocados muito bem em prática. Certo, pessoal? Vamos agora ver um exemplo onde o cavalo ele consegue executar melhor o seu plano por conta da posição. Então, pessoal, voltamos aqui e agora eu vou mostrar para vocês um exemplo onde os atributos do cavalo são favorecidos por conta da posição, e é por isso que em determinada posição o cavalo acaba sendo melhor do que o bispo. Certo, pessoal? Chegamos aqui nessa posição. Primeira coisa que nós percebemos, sim, o caráter da posição é um caráter de posição aberta, porém tem um porém, né? Porém tem um porém. Os peões estão imóveis, os peões não se movem. E perceba que os peões das peças das brancas estão em casas brancas, onde o bispo, que no caso é o bispo de casas pretas, das pretas, né? Ele só consegue andar nas casas pretas, ou seja, ele não consegue pegar esses peões por eles estarem em casas brancas. Então, a posição ela está começando a dizer quem é que está melhor, entende? Porque o bispo ele não pode mudar a cor da diagonal dele. E se os peões estão em casas brancas, logo ele não pode atacá-los, certo? Além disso, os peões, por estarem imóveis, os peões das pretas, por estarem imóveis, eles sempre vão ficar presos a casas pretas. E como o cavalo ele não se limita à cor de casas, ele pode atacar tanto peões em casas pretas como peões em casas brancas. No caso aqui, esse bispo está escravo desses peões. Porque se fosse lance das pretas agora, né, no caso, independente para onde esse bispo saísse, ia cair um dos peões. Porque se o bispo sai para cá, cai aqui. Se o bispo sai para cá, cai aqui. Então eu posso dizer com certeza, se eu fizer um lance de rei aqui, ele é obrigado a fazer um lance de rei. Porque o bispo não pode se mover, senão vai cair um dos peões e a nossa vitória vai ser fácil, certo? Aqui também a gente vai ver que o cavalo é uma ótima peça de manobras, tá, pessoal? A gente vai perceber todas essas coisas. Certo? Dito tudo isso, qual é o objetivo das brancas nessa posição?
infiltrar com o rei, porque o cavalo não vai fazer nada sozinho. Beleza, o cavalo tá aqui bonito, tá ameaçando os dois peões, o bispo tá ali preso ali para defender os peões, mas eu preciso infiltrar com esse meu rei, certo? Se você quiser dar um pause aí e tentar fazer o seu próprio plano para infiltrar com o cavalo, fique à vontade aí. E isso também tem uma boa questão de entendimento de finais, tá? Vou mostrar aqui para vocês como essa posição é legal, certo? Então vamos lá, que lances das brancas. Bom, aqui tem vários planos que podem ser feitos. Você pode remanejar seu cavalo para dar a volta aqui e começar, né? E aí, ó, o bom é porque é muito intuitivo, né? É só você sair ameaçando um monte de coisa que uma hora a casa vai cair. É basicamente isso. Mas claro que tem que ter o cálculo, né, pessoal? Bom, aqui as brancas jogam com o cavalo E1 porque querem manobrar o cavalo, levando ele para mais próximo do rei adversário e começar a ganhar umas casas. Perceba, quando eu vou levando o meu cavalo, eu começo a ganhar as casas aqui, ó, de importância desse rei, para não deixar o meu rei infiltrar, no caso. Quando eu levo meu cavalo para F3 e depois para H4, eu ganho a casa de G6. E aí o rei dele vai ter que sair dali. E aí meu rei vai começar a infiltrar naquelas casas, porque o meu cavalo ele vai minando o caminho para o meu rei, certo? Que as pretas seguem com bispo A1, tá? Porque se fazem um lance de rei, eu vou infiltrar na hora. Por exemplo, um lance como rei F6, eu vou jogar rei H5, e aí eu já vou começar a infiltrar. Repara que o rei não vai poder descer, e se sobe, aí eu já consigo jogar rei G5 e vou atrás dos peões. Encostei nos peões, agora é só levar o cavalo e capturar, certo? Não tem segredo. Então, ele não pode fazer um lance de rei aqui, porque senão é infiltro direto, ok? Jogou o bispo A1, cavalo F3, bispo D4. Essa tomada não é interessante porque empata a partida, porque toda vez que eu disparo esse, ele dispara esse, certo? Então, jogamos cavalo H4, ganhando casas aqui para infiltrar com o nosso rei. Ele joga rei F6, jogamos rei H5, querendo infiltrar. O que ele vai e joga? Bispo B2, porque agora ele quer jogar esse para impedir, tentar impedir que o nosso rei infiltre, né, na verdade. Jogamos cavalo F5, ganhando essa casa. Ele joga bispo C1, impedindo que a gente infiltre, e agora a gente começa a ficar num lugar meio nebuloso, né? Por onde prosseguir? Aqui as brancas jogam com cavalo H6. Por quê? Porque esse é um recurso muito interessante. Você saber jogar finais. Porque se ele tomar o cavalo, ele está perdido, porque o nosso rei vai infiltrar nessa posição. Por exemplo, se ele tomar o nosso cavalo, nós tomamos de rei. Repara que o rei dele fica completamente cortado aqui. Não consegue descer e não consegue ir para a direita. É obrigado a ir para a esquerda, tanto para cima quanto para qualquer um dos lados. Meu rei vai infiltrar nessa casa e vai encostar nos peões e acabou a partida. Certo, pessoal? Então aqui a gente vai conseguir ganhar se ele tomar o nosso cavalo. Então nós colocamos o cavalo em H6. Opa, ele não toma. Voltamos ao diagrama normal. Tivemos problemas técnicos aqui, eu já volto. Então, pessoal, voltamos agora no diagrama normal. E como a gente já viu, se tomar o nosso cavalo, nós estamos ganhando nesse final, certo? E aqui, as pretas resolveram só jogar bispo B2, voltando para defesa dos peões, que é onde ela se sente mais segura. Jogamos agora cavalo G4 cheque, ganhando mais uma casa, ou seja, levando o meu rei mais ainda para infiltrar na posição. Ele tira o rei, jogamos rei G6, infiltrando mais ainda. Ele joga bispo C8. E de novo nós jogamos cavalo H6. Então perceba que o cavalo veio para aquela casa simplesmente para dar cheque, tirar o rei e voltar. Então aqui a gente já vê mais outra questão, a manobra do cavalo. Ele fez uma ida e volta para a mesma casa só para que o meu rei pudesse infiltrar na posição, certo? E de novo, se ele toma o meu cavalo, cai no mesmo final. E a gente está ganho porque o nosso rei vai invadir na posição, né? Porque o nosso rei ele vai conseguir fazer a oposição no rei adversário, certo? Então não pode tomar nosso cavalo. Joga bispo D2, jogamos cavalo G6, simplesmente ameaçando ganhar mais uma casa, né? Porque o rei não vai ter mais a casa de E6, quando o nosso cavalo dá cheque, e aí nosso rei vai filtrar mais ainda na posição. Jogou bispo F4 e jogamos simplesmente cavalo G5, porque se toma o nosso cavalo, nós tomamos de rei e o rei vai infiltrar de novo. É o mesmo tema, certo? Eu vou conseguir infiltrar e vou conseguir tomar os peões dele. E aí, quando o rei sai, simplesmente eu jogo o rei F6. E agora não tem nem mais o que fazer, porque eu tô ameaçando esse, vou pegar o peão, e se tomar meu cavalo, vai cair no mesmo final, eu vou conseguir infiltrar com o meu rei. Então, percebam todos os movimentos que foram feitos pelo cavalo.
E olha como esses movimentos são interessantes. Eu voltei o cavalo para o canto do tabuleiro, assim, para a primeira fileira, porque eu estou manobrando ele. Por quê? Porque a posição me permite fazer isso. Não é porque o bispo é melhor do que o cavalo, não é porque o cavalo é melhor do que o bispo. É porque a posição me permite fazer isso. O bispo dele não consegue ameaçar meus peões. Então eu posso manobrar o meu cavalo da maneira que eu quiser, certo? Então jogamos vale 1 e perceba como o cavalo fez manobras nessa posição. Eu fui para H6 primeiro, né? Ele não pode tomar meu cavalo. Depois eu dei cheque, ganhei a casa para o meu rei poder infiltrar. Quando o rei dele saiu, eu pude infiltrar com o meu rei. E depois eu voltei com o meu cavalo de novo. Então meu cavalo fez uma manobra simplesmente para o meu rei conseguir infiltrar na posição, certo? Ele jogou bispo D2. E agora eu vou ganhar mais casas ainda com o meu cavalo. E sempre sendo assistido, né? Assistido no sentido de ajudado pelo o final. Porque toda vez que ele toma meu cavalo, a gente entra no final ganha, porque meu rei consegue infiltrar na posição, certo? E aí joga bispo F4 e jogamos cavalo G5 cheque, garantindo mais uma casa ainda para o nosso rei conseguir infiltrar. Então esse cavalo ele foi só empurrando o rei adversário para longe, enquanto o nosso rei foi infiltrando e nunca ele pôde tomar meu cavalo. E quando joga esse aqui tá totalmente perdido, porque agora o meu rei encosta no peão e agora independente se ele tomar meu cavalo ou não, eu vou conseguir tomar esses peões e vou ganhar a partida. Tá, pessoal? Então, o que eu quero deixar para vocês nesse vídeo é basicamente o seguinte: em questão, falando somente das peças, o bispo e o cavalo têm exatamente a mesma força, o mesmo valor que eu quero dizer. Mas o que define o que é melhor, qual é o melhor na posição, é justamente a posição. É o caráter da posição. Se é uma posição aberta, se é uma posição onde os peões se movem, se é uma posição em que os atributos de tal peça favorecem a ela. Se os atributos de uma peça forem favorecidos por uma posição, logo ela é melhor naquela posição. Então é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Tá, pessoal? Espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu!